Hoje eu quero tratar de três tópicos da aula 2 e depois a gente vai para a aula 3. Os três tópicos, o primeiro eu já abordei levemente da última vez, que são os conflitos. Tem três conflitos em jogo no processo, na nossa questão, que é fazer análise. E o que a gente quer, para onde a gente está indo. O primeiro é o conflito ontológico, o segundo é individual, o terceiro é social. Ontológico diz respeito à essência, assim, ao status da psicanálise e da psicologia em geral. E é aquela questão sobre o que é a psicanálise, como que a gente pode definir a psicanálise. E aí entramos com a ambiguidade da psicanálise entre ciência e não ciência. Aqui, deixa eu subir. Então, a psicanálise, na obstinada busca da justificação cientificista, porque não é científica, é de cunho cientista, rejeitou o pensamento filosófico. Que é o pensamento filosófico? É uma interrogação sobre o homem, sobre a condição do homem, sobre o porquê das coisas, sobre a vida. Isso aqui é filosofia. A filosofia é a busca por entender quem somos, que é a vida, qual é o sentido das coisas. Isso é filosofia. Na ciência, a gente se preocupa com entender como as coisas funcionam. Quando se aplica a abordagem científica tradicional à psicologia e à psicanálise, ou seja, à compreensão do homem, nós perdemos uma parte muito importante do ser humano, que é o porquê. O porquê acontece isso comigo, o porquê da minha vida, o porquê do meu existir, o porquê a minha vida é assim, não assado, se tem sentido. Como, porém, na hora em que as pessoas vão fazer terapia, nos grupos terapêuticos, em qualquer condição, não tem como fugir da pergunta, mas o que faz sentido? Por que está acontecendo isso comigo? Porque é do ser humano. Então, o que acontece? Que os nossos colegas, eles acabam apresentando não a filosofia na sua versão real, verdadeira, mas fazem má filosofia, ou seja, dão respostas fabricadas da cultura popular ou do religioso para esses eventos da vida humana. Então, o que eles fazem? Eles tentam explicar como a psicologia não dá a psicologia mesmo, não dá essas respostas. E então acaba se buscando essas respostas em contextos que não são psicanalíticos, que não vêm de dentro, mas que já estão no sistema, ou seja, que vem da cultura coletiva, valores, normas religiosas, normas morais. Por que não há investigação científica que não se baseie num sistema de pensamento, ou seja, não pressupõe uma forma de pensar? É, isto que a justifique como instrumento. Todas as vezes que fazemos uma investigação científica, nós temos um ponto de vista a partir do qual olhamos para as coisas. Ah, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, o retineiro, você pode não detectar uma doença que você está tendo já faz muito tempo. Por quê? O exame de sangue, ele também é um ponto de vista. Ele parte do pressuposto que eu vou checar essas coisas no geral, por exemplo. E não checo outras, porque tem muitos elementos do corpo humano que podemos considerar. Então, por que a pessoa, o médico, não te passa aqueles? Só para fazer, por exemplo, uma bateria dos hormônios, seria um monte de testes. Por que não te passa? Porque ele parte de uma hipótese, de uma avaliação geral que está pressuposta.
Então, ele não vai indagar, em teoria, alguma coisa, sobre a qual ele não tem um sinal. Faz um negócio genérico. E você pode fazer vários exames de sangue por anos e depois descobrir se está com uma doença que nunca foi detectada, mas porque não foi procurada. Então, quando a gente faz um exame de sangue, a gente só está escolhendo enxergar algumas coisas com base num pensamento, numa hipótese. E a mesma coisa acontece com qualquer investigação científica. O próprio, a própria psicologia cognitivo-comportamental também parte de pressupostos normativos sobre comportamentos adequados. Em base ao quê? Né? Em base ao quê? É, até o sistêmico parte sobre, a constelação parte sobre isso. De uma estrutura que já está posta. Esse aqui é um ponto de vista já sobre a realidade, que já explica, já tem uma visão de como deveriam ser as coisas. Aí, com essa visão, um par de óculos, eu vou olhar para a realidade e vou ver se ela está funcionando direito ou não. Isso é fazer má filosofia, porque não é porque essa estrutura ela já preexiste à realidade. A realidade visível, a realidade da vida, ela preexiste. Então, não necessariamente ela engloba a realidade da vida. É como hoje a gente faz os exames de sangue. O médico, na verdade, como eles são, a maioria, muito despreparados, eles não ficam olhando se tem algum sinal em você que poderia fazê-los pedir determinados exames. Eles vão dando rotineiramente, enquanto eles estão folheando estão rodando lá o Instagram deles, eles não estão pensando. Então, eles estão aplicando o pensamento à tua realidade concreta, sem olhar para ela de forma transparente, sem levá-la em consideração pelo que ela é, porque eles não estão presentes. Então, então, e esse é o ponto. Quando aquela psicóloga fala para a paciente que está falando, está se queixando da mãe, a psicóloga fala, mas é tua mãe? Esse é tua mãe se refere a um pedaço de uma frase que vem de toda uma filosofia, entre aspas, toda uma forma de pensar, que é considerada válida, independentemente, do que acontece na relação mãe-filha. Dois, de quem com quem a gente está lidando, o que que aconteceu com a pessoa, quem ela é, como que ela chegou a isso, aquilo. Então, o dado particular não existe, certo? É assim que funciona. É, e isso não pode ser aplicado à análise. Porque a psicanálise, se ela está num diálogo com o inconsciente que traz o novo, nós precisamos saber de onde vêm as coisas que estamos pensando, para não aplicá-las de forma automática. Quem disse? Quem disse? É, né? Que assim, nós não temos o direito, nós somos representantes da moral. Eu tinha um paciente, um americano, que era judeu e ele já estava meio que traindo a mulher, assim, olhando, fazendo coisas, enfim, é, com um monte de sintomas, tomando remédio, não sei o que, não sei o que lá. E aí, mais de uma vez ele perguntou, mas você aprova? Porque eu não estava desaprovando o comportamento dele, em trair a esposa. Eu falei, eu não sou um padre, eu não sou um rabino e eu não sou um juiz. Não é a minha função aprovar. Eu sou uma conhecedora, uma pesquisadora da vida, da forma como a vida se manifesta na pessoa que está na minha frente e em mim. Então eu não tenho como julgar. Eu não tenho direito de julgar.
que eu achasse a pessoa muito superficial, não seria meu amigo, e que ele chegou até mim porque ele me viu na academia, certamente gostou da minha bunda, mas isso daqui são elementos supérfluos. Porque depois eu levei o processo, ele ficou comigo 2 anos e foi embora me considerando maravilhosa. Ele deixou um depoimento, você foi maravilhosa. Se separou da esposa. Então, depois de anos e anos casado, não tinha nada mais. Ele tinha medo de ficar sozinho. Se separou. Eu falei, se você não faz coisas que são realmente feias, muito feias, não é assunto meu, não, não é meu. Então, mas isso é você vai olhar para a vida do jeito. Eu não posso ter um pensamento prévio, né, sobre o que é certo e o que é errado. Não é minha. O que é certo é a gente não encher o saco dos outros, por exemplo. Isso é o certo, né? Não querer invadir a vida alheia. Então, o que acontece? O pesquisador ingênuo, como não sabe de toda essa bagagem que cada um carrega, que aprendeu na escola, com os pais, nas ruas, etc., quando olha para uma pessoa, um comportamento humano, vai tirar uma conclusão, vai achar que isso é isso, certo? Que é o tal do julgamento. Mas não entende, não sabe de onde vem qual é a caminhada que a pessoa fez para chegar lá, e nem percebe que a própria visão a própria visão de quem olha está enviesada. Isso aqui é uma bagagem que você carrega da qual deveria estar consciente. Então, é a falta de uma abordagem filosófica, em primeiro lugar, para mim, significa que o analista, o psicólogo, o terapeuta não é capaz de pensar. Ele não sabe raciocinar. O filósofo, a filosofia é um raciocínio pelo prazer de entender as coisas, olhando as coisas de muitos vieses, não é uma ideologia. A ideologia é uma filosofia, um conjunto de ideias que já tomou partido por um determinado partido, uma causa. Isso é uma ideologia. Então, tem um conjunto de ideias universais que valem para o coletivo, que foram configuradas para um programa político. Isso se chama ideologia, não é uma coisa ruim. Um partido, uma política tem que ter uma ideologia. A demagogia, deixa eu explicar também essa. A demagogia, de demos, no começo da palavra, é aquele discurso ideológico, ou seja, que voltado para andar numa determinada direção social, que, porém, no lugar de trabalhar, analisar, conversar sobre ideias, discutir programas, conversar sobre valores coletivos, apela para as emoções, para manipular as massas e fazê-las então ir na direção que desejada. Isso é uma demagogia. Então, a demagogia geralmente é populista, porque trabalha com emoções que vão mexer com o povo. Não é para pensar, é para sentir e para o sentir vai fazer grudar a mente da pessoa que ouve, né, a uma ideia, cegamente. E aí vai, essa coisa. Filosofia, não, a filosofia é o amor pelo saber. Não toma partido. É a partidária e é uma investigação sobre as coisas. E esse espírito é que devemos trazer para análise, porque nós não temos o direito de decidir qual é o caminho que a pessoa tem que tomar. Não podemos achar que nós sabemos melhor, porque quem faz o processo é o inconsciente. Nós somos mediadoras, facilitadoras, ajudamos, parteiras, sim, mas é um lugar em que a vida do outro tem que ficar sobre a responsabilidade do outro. A gente não é mamãe dele. A grande mãe, o papai protegendo, e o outro é sempre nosso filho. Não somos gurus, né?
Não somos gurus, não somos padres. Olha, é um lugar diferente esse. Porque o padre, como guru, o pastor, ele assume a função do pai, do grande pai, que sabe melhor do que você quais são os caminhos que você deveria tomar, os certos. E você, diante dessas figuras, permanece filho, discípulo, fiel. Então, a tua função é seguir, a função dele é liderar. E esses são papéis rígidos, fixos. Ele é o sujeito, você é o objeto. Nós não fazemos isso, apesar que no começo da análise, como a gente viu no básico 2 do primeiro módulo, a pessoa chega assim, porque esse é o modelo social normal. Então, a gente não vai deixar a pessoa na mão também, a gente vai dar uma resposta e assumir o nosso lugar, mas assumimos o nosso lugar para nos desfazermos eventualmente desse lugar junto com o outro, para ajudar o outro a tomar as rédeas da vida dele. Não somos também um coach. O coach, o que que é? Ele primeiro trabalha só com ações, com propósito e ações. Então, ele vai encaminhar de forma diretiva, executiva, tipo, pá, 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 né? É o líder, você é o objeto, numa determinada direção, que não é moral, como no caso do guru, do pastor, mas é prática, financeira ou profissional, o que for. E novamente você vai engolir o que ele fala e aplicar na tua vida e seguir. Ele vai te ajudar a aplicar, independentemente do que você sente, do que acontece com você, de onde você vem, etc. É novamente esse modelo. Nós não fazemos isso, apesar de vez em quando podemos dar alguma, entre aspas, dica. Pode ser que a pessoa precise, mas aí a gente recua depois desse lugar, a gente não fica nele. Que mais? Nós não somos uma mãezinha e não somos um papaizinho, né? Então, é um lugar diferente esse do analista. Não somos médicos, né? É, por isso que a psicanálise, ela não sabe, a psicologia não sabe exatamente ainda o que é. Porque não está olhando para o ser humano na essência do que é o ser humano, que é esse ser que vem da natureza, que compartilha com a natureza, com os animais, o imediatismo da vida, compartilha os instintos e, ao mesmo tempo, ah, se direciona para o universo infinito. Pergunta, questiona, quer saber. Toda essa complexidade que é o ser humano, a psicologia não sabe abrangê-la, porque não tem os instrumentos conceituais. Ela não sabe como lidar com isso, porque para abranger isso precisamos da filosofia, ou seja, da perspectiva dialética. A filosofia permite, dialogar com as realidades, em discursos abertos e não utilitaristas. Eu, quando penso e tento entender um sonho, tento entender uma situação minha ou da outra pessoa, eu não estou pensando, não tenho como entendê-la se eu já quero uma resposta prática para resolver a coisa. Para entender mesmo, eu tenho que deixar a mente aberta, tenho que poder. Pode vir qualquer ideia, né? Posso pensar de muitas formas. Essa abertura é filosófica, tradicionalmente, por 2000 anos, isso aqui é uma postura filosófica. Agora, se eu estou olhando com a pessoa ou comigo numa questão prática que eu já conheço, já analisei um pouco, então eu olho para o concreto e tenho que agir assim assado. Mas se eu quero entender um negócio que surge, eu tenho que ter essa abordagem, que é do método da filosofia e do método dialético. Por quê do método dialético? Porque aquilo que surge, ele vai se manifestando conforme eu vou olhando para um sonho. A gente fez essa experiência. Você vai olhando para um sonho, parece que começam a surgir pensamentos, novos detalhes, você começa a cruzar ideias. Isso você tem que permitir, mas como é que você faz para permitir? Se você está no pensamento objetivante, você fica confuso, porque parece que não está claro, não está resolvido. Os elementos parecem contraditórios, mas a dialética permite isso.
Eu não tô com a pressa de chegar num resultado, porque eu vou para ir aonde? O resultado é descobrir a verdade. E a verdade é aquela expressão que contempla mais elementos possível, que dá resposta, que dá assim, que faz jus e abre caminho para novos conhecimentos. Essa é a filosofia. E a filosofia contempla a palavra, a pergunta do porquê, no sentido de qual é a finalidade das coisas, que é essencial para nosso trabalho aqui. E foi Jung que percebeu isso. Foi Jung que complementou o que Freud estava falando sobre a causa do sintoma. Ele acrescentou a finalidade do sintoma. Então, quando a gente não tem claro esse lugar, a gente acaba fazendo uma salada que prejudica não só nós, como o outro, o trabalho todo. Não estamos aqui para dar normas de comportamento. Agora, que se você é um killer, se você é um abusador, é claro que você não vai estar na minha frente, mas é isso, ou um traficante de droga. Fora isso, nós vamos construir com o outro um lugar, essa é a coisa maravilhosa. Vamos construir com o outro um lugar onde o humano se encontra, independentemente de quem cada um é. Está acima da religião, acima da política, acima do gênero, acima das escolhas de gênero, acima das experiências anteriores. Estão todas, cada uma, embutidas, mas na medida em cada um, mas na medida em que eu me coloco como sujeito que conhece tudo é material de conhecimento, tudo. Então, esse é o nosso lugar. E para ficar assim, a gente só pode abordar, perceber o sistema de interpretação que já está dentro da nossa cabeça, é um chip. E aí, quando a gente olha para as coisas, é claro que elas parecem assim. Se você é um racista de família, racista, você vai ver uma pessoa de cor, né? Que não, aqui se fala de cor, né? No Brasil, um negro. Eu não gosto nem da palavra negro, é uma pessoa com uma pele mais escura, porque tem tanta nuances, eu pessoalmente tenho um incômodo com as questões raciais, eu tenho incômodo. Para mim, assim, você vê uma pessoa com uma pele mais escura e aí você já a vê negativamente. E isso é tão forte na pessoa racista que ela não percebe e ela tem certeza que é assim. E ela vai conseguir até encontrar atitudes da pessoa negra que confirmam. Ela vem, ela vai tudo pode ser mal interpretado. Ela nem vai fazer isso intencionalmente, mas quando o preconceito está muito arraigado, ele veda qualquer outra interpretação da realidade e se apresenta como absoluta verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, vamos para. Eu vou pular agora e vocês vão, depois leem com calma, eu vou para o conflito individual. E aqui a Montefoschi fala que existem, que chegavam para ela dois tipos de pacientes. O conflito no plano individual, que é o que a gente vê assim de imediato, né? E que a gente pode ver em nós. Qual é o problema de fundo das pessoas que buscam a análise? A ausência da atitude de mediação, que parece simples, mas não é tão simples. O que significa? A pessoa não sabe o que fazer com aquilo que sente, não sabe como lidar, não sabe entender, está sendo perturbada, é pesado, cria sintomas, etc, etc. Tem um conflito. A razão desses sentimentos, dessas vivências interiores é desconhecida, é inconsciente, gera sofrimento e a pessoa quer se livrar do sofrimento. Dois tipos de pessoas.
Ao primeiro tipo pertencem aquelas que sustaram na porta de entrada do Édipo e, portanto, permaneceram na modalidade fusional de relação com o objeto, pois, apesar de ter vislumbrado o terceiro símbolo paterno, que rompe a dualidade simbiótica filho-mãe, e, portanto, o elemento mediador que separa os dois, elas não o reconheceram como seu objeto de amor. Assim, permanecendo no imediatismo, nunca souberam o que é mediação. Eu vou voltar. Ao outro tipo pertencem as pessoas que, apesar de terem atravessado a porta de saída que dá para o Édipo, movidas pelo amor pelo terceiro e pela liberdade do devir, nele retornaram por não ter sustentado a culpa do ato de violação da ordem estabelecida. Eu vejo aqui muito. A modalidade fusional é a modalidade de início de base, que começa com a mãe, mas que significa estamos sempre todos de acordo. Basicamente é isso. A modalidade funcional é quando, por exemplo, uma família pensa tudo igual, não tem conflitos, e os conflitos são engolidos. Geralmente tem um filho, uma filha, que absorve, que é a lata do lixo, né? Absorve mais conflitos e percebe mais coisa, engole. Mas essa é a coisa, é o fusional. Estamos sempre na mesma página, nada sai. É uma simbiose. E essa simbiose tem vantagens, né? É, não sei. A vantagem é de você se sentir acolhida, pertencente. Você pode ter uma mãe, inicialmente uma mãe, que é legal, é gostoso sentir o afeto familiar, sentir o envolvimento na família, participar das dinâmicas. Você se encontra um lugar de pertencimento, de sentido, um lugar de aprovação, de direção na vida, tudo isso. Então, assim, não é tão simples. Agora, isso é um objeto de amor. Para a gente romper isso, que é começar, por exemplo, a discordar, começar para você trazer à tona a tua individualidade, você não tem como ser idêntica aos outros. Então, isso vai gerar um desequilíbrio na família. Ainda mais quanto mais ela for simbiótica, né, fusional, e também com baixo nível cultural, muito assim, mais vai ser difícil ser diferentes. Então, esse movimento só acontece pelo amor ao terceiro. E o terceiro aqui seria representado pela figura paterna. Não que o pai seja necessariamente faça esse papel, mas o pai, simbolicamente, é quem rompe a fusão mãe-filho. Porque ele existe, ele interfere na relação mãe-filho, né? Concretamente isso acontece. Ele é um indivíduo adulto, um homem, e ele traz uma outra perspectiva para o filho. Isso quebra aquela espelho recíproco que mãe e filho constroem. Então, o pai vem e quebra isso quando consegue, né? Porque muitas mulheres não permitem isso, na verdade, eles ficam de fora muitas vezes. Mas a figura simbólica do pai serve para isso, para para ter um pouco aquele ponto de vista externo que permite com que eu me trabalhe de uma outra forma e, portanto, possa sair, porque existe na família esse indivíduo, pai, que não é como minha mãe, que tem um ponto de vista diferente de a minha mãe, porque a minha mãe, se não me amar, eu tô ferrada como criancinha. Eu perco o sentido da vida. O que eu faço? Então, se tem o pai, eu posso me esgueirar no pai, e o pai me traz uma outra perspectiva, porque ele geralmente ele vive num mundo de outros adultos que trabalham, então ele está acostumado a sustentar um pouco a atenção minimamente, porque ele tem que trabalhar, tem que resolver questões, ele não está só naquele abraço gostoso, na chantagem emocional, no sentimento de culpa. Então, esse é o terceiro.
Então, se a criança tiver essa figura e tiver conseguido se linkar a ela, é aí que vem, que entra no Édipo. No Édipo significa que a criança se dá o direito de ser diferente, de trazer de dentro de si aspectos diferentes daquela dimensão inicial simbiótica com a mãe. E aí ela para na soleira. Por quê? Porque é difícil deixar a mãe. Por dó da mãe, é, por porque enquanto isso a criança já adolescente não desenvolveu a própria capacidade de mediação, então ela entra em angústia, porque ela sente na verdade a angústia da mãe. É a angústia da mãe. A mãe, ela canaliza inconscientemente na relação com o filho as expectativas dela, as questões dela, os problemas dela, a frustração dela. O filho absorve e sente a angústia. E como o filho não está acostumado a lidar com isso, não sabe o que é, cresceu nisso, né? Não sabe o que e acha que é coisa só sua, então ele volta para o abraço materno para afagar essa angústia, esse sentimento de abandono, de solidão, de desespero, pode ter nuances diferentes. Então ele tem vontade de ir lá, mas não consegue sair. E tem os que, de fato, já cumpriram a passagem, mas não conseguem permanecer, porque não sustentam ato de culpa por estar violando a ordem estabelecida, que é todo o transtorno que você passou muitas vezes, mais recentemente, Carolina, com a separação. A culpa? A culpa por não estar casada, a culpa por querer se separar. Isso aqui, essa é a culpa da violação da ordem estabelecida. E todo mundo fez questão de frisar, de fazer você sentir direitinho o tempo todo a culpa, que é difícil sustentar. É muito difícil sustentar. Olha, o amor ainda, bom, isso aqui é um sonho, permanece no quarto, no abraço maternal que aprisiona. Conforta, dá a sensação de segurança, de estabilidade emocional, deixa tudo tá seguro nas mãos da mãe, mas aprisiona e sufoca. Olha só, o fechamento virginal do seu pensamento que se recusa, pela indiscutibilidade do preconceito, a se abrir a qualquer novo. Que é isso que eu estava falando da força do preconceito. Às vezes a pessoa, e isso acontece com sintomas as pessoas com sintomas mais fortes, violentos, eu acho que é o caso aqui. Já concebeu o novo dentro de si, em algum lugar, mas não consegue trazê-lo à tona, porque o pensamento se fecha. Porque para quando vem para o pensamento e se torna consciente, aí você está quebrando a ordem. Você está assumindo, vai ter que assumir a diferença, quebrar aquele tabu, é um tabu. Eu vou agora pular para com problema, o conflito social, que são tão ligados, que está ligado à função da mediação. A função da mediação é sempre a ser aprendida, ela não nasce, a gente não nasce com ela, não nasce. É algo que a gente tem que aprender. As futuras gerações, conforme as pessoas forem fazendo essa análise, que vai demorar muito tempo, mas elas vão nascendo assim. Mas é um treinamento, porque a gente
significa você estar treinado para saber lidar com as coisas que você vai sentindo, que você não tem como saber antecipadamente, nem tua mãe, nem eu, como mãe, tenho como saber o que minha filha vai viver. É, olha, além, então, quer se trate de fazer uma nova aprendizagem ou recuperar, então, uma nova aprendizagem porque a pessoa não cruzou a soleira do Édipo, ou se trata de recuperar, graças ao exercício, uma atitude que já foi aprendida e foi esquecida, é, só se torna possível se houver o desejo. Aí que é a importância da libido. Eu tenho que desejar isso, senão eu não vou conseguir, eu tenho que querer. A libido tem que estar disponível para ir nessa direção. Porque senão paramos, olha só, na amorfa escuridão sem fala, como na psicose, ou na tranquila, que é onde a maioria das pessoas fazem, na tranquila repetitividade do discurso já formado, ou seja, vai repetindo as coisas que todo mundo já concorda, não vai ter conflito, você não precisa pensar, repensar, questionar nada. Protegido pela ordem já dada das relações edípicas, ou seja, tem um papai, é uma pessoa superior que vai te aprova, é o teu chefe, é a sociedade, é a tua mãe, teu pai, é teu marido, e essa é a relação edípica. Então você é filha e filho. Então você nunca vai ser pai, você nunca vai dar vida a uma realidade nova. E se assume como normal o modo imediato de viver. Ou seja, eu vou fazendo aquilo que todo mundo faz, que eu sempre fiz, e eu relaxo do conflito da vida. Então, não, não é esse. O próximo. Esse que eu quero. Ué, por que que ele está me dando mesmo? Ele está me dando mesmo. Feche. Save. Aqui. Tá vendo? Estão vendo? O interlúdio? Ok, então eu que estava vendo o antigo. É, a identidade do inconsciente. Olha, o conceito de base das teorias da psicologia profunda é o inconsciente. E psicanálise é psicologia profunda. É o protagonista principal da história. O inconsciente do qual a Montefoschi fala tem origem no conceito junguiano de inconsciência coletivo, porque a Montefoschi ampliou o conceito de inconsciente para inconsciente universal, porque ela vinha das ciências biológicas, né? É, então ela via o ser humano ainda mais, Jung o via como um ser histórico. Ela o vê assim também, mas ela o vê também como um produto de uma evolução biológica, como somos também, né? Ou seja, todo o nosso corpo compartilha com os outros a dimensão biológica. A mediação corresponde à função anímica mais sujeito reflexivo, que significa o quê? Que para fazer a mediação, aquele distanciamento que me permite entender e trabalhar o conteúdo que está emergindo em mim, no outro, eu preciso sentir, entender o que eu estou sentindo e saber refletir criticamente sobre ele, sem me identificar.
por completo, tanto com o que eu estou sentindo, como com aquilo que eu já vem no meu pensamento como interpretação, porque pode ser um preconceito, pode ser, pode não expressar corretamente o objeto que eu estou observando. E o que que ela percebe? O que que é importante aqui? Jung já estava vendo isso. O sintoma tem uma finalidade, não só uma causa. O inconsciente é mestre. Não é isso, não é só um reduto de problemáticas, como era para Freud. O inconsciente é alguém, do inconsciente nós temos conteúdos que enriquecem a consciência. Ele ensina. O que a Montefoschi vê ainda mais, seguindo essa linha, é que existe uma projetualidade de um dever. Tem um projeto, uma dimensão de projeto acontecendo no inconsciente. E que, no fundo, faz parte do conceito de individuação. Então, o inconsciente é um ponto de chegada de uma caminhada humana, que nós não podemos recordar toda conscientemente, porque é imensa, e não só de uma jornada humana, mas de uma jornada da vida na Terra, da vida na Terra. Por outro lado, o inconsciente é também potencialmente tudo aquilo que há por vir. Por isso que tem uma projetualidade. Porque essa jornada não acabou. E nós aqui somos um momento numa linha que a gente pode olhar para trás e ver o caminho e tem uma outra linha invisível na nossa frente, porque vamos continuar, né? Amanhã é um outro dia. Amanhã vamos sentir outras coisas, vamos entender mais, vamos acrescentar mais um pedacinho de conhecimento, de entendimento da vida. E tá tudo amarrado. Que graças àquilo que a gente faz hoje, que a gente vai desenvolver novos pensamentos. Então, inconsciente, o que não se tornou consciente ainda, mas vai. Portanto, ela é uma projetalidade em devir, que é o seu devir, um projeto em andamento, do qual você não é realmente. Você é o protagonista, mas você não é o diretor dessa história, necessariamente. É uma dimensão do projetar, do criar, lançar sementes que já germinaram para o futuro. Você não vê ainda, mas já está acontecendo alguma coisa. Esses conteúdos inconscientes são o ponto de chegada, os produtos resultados de um processo que já aconteceu e que agora chegam à consciência do eu para serem levados adiante. Então, quando você tem um sonho, ele é já o resultado de um movimento, de um processo que aconteceu inconscientemente, chega na consciência, você continua processando, isso gera entendimento novos, uma perspectiva nova, que vai levar mais material, por assim dizer, para o inconsciente e para aquilo que já está já vindo. É, então, a metapsicologia, o que que é a metapsicologia de Freud? É o discurso que ele começou a criar e foi criando, que ele se deu conta uma hora que precisava entender a forma como estava fazendo psicologia. Só que a visão de Freud é uma visão, aquele ponto de vista, a filosofia dele, é uma filosofia de fundo positivista, com elementos judeus dentro de um contexto já social já precário para os judeus. Então, Freud é pessimista. E ele tem essa visão do homem como criatura, meramente criatura, que é o ponto de vista do positivismo do tempo, ou seja, olhar só para a coisa concreta, particular. E então o id, que é o inconsciente, é posto como caos pulsional, e o eu como princípio organizador, que se opõe a ele. E o superego seria o orientador
do eu, é o gerente que vai ajudar o eu a organizar esse caos pulsional. Que é um conceito abstrato, que nem os animais têm isso. Caos pulsional. Quando olhamos para o inconsciente assim, o transformamos num lugar onde o instinto de prazer, de morte, a sobrevivência, são coisas que acontecem tipo num circo, tudo ao mesmo tempo, e que estão lá como bestas endiabradas que precisamos saber controlar. Então, o inconsciente vira uma coisa quase. É uma concepção dualista do existente, né, em que a gente tem que é, controlar alguma coisa que existe, independentemente da gente com eu, e que eu tenho que botar a mão e dar uma ordem nisso. E eu estou do lado do espírito, né, do que faz sentido, da transcendência, e essa matéria é a matéria informe e caótica que eu controlo o corpo, etc. É a visão dualista. Essa é tipicamente freudiana. Na visão dialética, a gente não tem essa contraposição. A gente vê as coisas em processo, em processo. Por isso que eu posso perceber o sonho que está vindo como algo que ele vai já ganhando forma conforme eu estou vivendo, pensando e, portanto, entendendo coisas e abrindo espaço, sem nem perceber, para novas coisas que estão emergindo. Então, aparece o sonho. É uma produção espontânea. E aí ele me ajuda a pensar melhor. Adiciona elementos, mas e você vê, é um processo isso, e tem uma inteligência, um processo inteligente, não é um caos. A própria matéria, e aqui a gente, né, entra Spinoza, tem em si mesma uma tensão para a sua superação. O- a matéria aqui, pensando no inconsciente, ela é viva, e está tá em movimento na direção de uma superação, de nova vida, novas formas de vida. Sonho é uma forma de vida, é uma expressão da vida que está acontecendo em você, com todas essas variáveis, o que você pensa, o que está acontecendo em você nos bastidores, o que você está vivendo, situações, sentimentos, e vem um sonho. Inconsciente corresponde à dimensão sócio-histórica do homem, que não pode tornar-se consciência de si, a não ser. Então, a história humana só pode se tornar consciente no limite da consciência individual, porque o que é o limite da consciência? Cada um é um, né? Cada um tem um lugar específico na vida e na história. Então, não tem como abrangermos toda a história humana. Ela vai se manifestar, vai ser compreendida por mim dentro do lugar em que eu me encontro e do nível de consciência que eu consegui desenvolver. O resto da história, que eu não tenho como abraçar, porque sou um indivíduo só, e sou pequena diante da enormidade da história humana, fica inconsciente em mim, com aquela modalidade do não saber de si que caracteriza o patrimônio inconsciente. Então, o que é imediação? A imediação, que é a objectualidade, o que é? A dimensão da matéria, mas não como coisa concreta que a gente toca necessariamente, de tudo aquilo que é, independentemente do meu pensamento, da minha ação humana,
administrar, de fazer alguma coisa do que surge. Então, se eu tenho uma visão, um sonho, isso daqui não é uma produção intencional minha. Não constitui o caráter ou a essência das vivências em si pulsionais, como, mas sim expressa antes a maneira do homem de se relacionar consigo. Então, esses sonhos, essas expressões, é, é, as pulsões, ou seja, um sentimento forte, vamos usar uma palavra mais simples, um sentimento forte, uma tendência, um movimento na direção de alguma coisa muito forte que me incomoda, para Freud seria que eu não estou tendo controle sobre alguma pulsão. Para Montefoschi, seguindo Jung, é porque eu não estou conseguindo me relacionar comigo de uma forma é, que me ajude a entender essas vivências. Porque elas chegam para mim e me tomam. Eu não consigo me distanciar para entender o que são, porque elas contêm em si uma novidade que eu preciso entender. Fazem parte dessa bagagem coletiva que do qual eu sou parte. O que ele chama de aspecto incoerente e polimórfico das funções. Isso porque quando você adere às emoções do jeito que elas surgem em muitas formas e elas não são sempre coerentes entre si. Porque existe uma necessidade no imediatismo de simplesmente expressar, de botar para fora, é como um desabafo. E esse desabafo vai assumindo qualquer forma. Se não tiver uma consciência que organiza, dando sentido, coerência, parece que tudo não tem coerência, mas existe um sentido. Aí as pessoas, o evento como é imediato, parece espontâneo, e aí é assumido como natural. Na verdade, simplesmente a pessoa está botando para fora um negócio do jeito que ela, como se fosse algo alheio a si, assim como ser consciente. Na verdade, essa forma, basta ver as pessoas, sei lá, quando vão, nos lugares coletivos, né, como se comportam. Essas formas de comportamento, mesmo pesadas, intensas, grosseiras, amplificadas, exageradas, elas são, tidas como a pessoa está sendo espontânea. Na verdade, ela aprendeu que isso é como se faz. Sim, tem que ir? Tá bom. Isso é como se faz. Ah, sim. Então, ela sente o que ela está sentindo e já projeta para uma expressão socialmente aceita. Mas é uma interpretação de como lidar com aquilo. Por exemplo, a bebida, né? Por exemplo, a dança, por exemplo, todos os comportamentos sociais estereotipados. Mas tudo é produto da cultura humana. Não tem nada que a gente esteja fazendo que não foi construído, ou não é o resultado de um processo humano. Como é que você está indo, Caroline? É, a gente já viu a defesa obsessiva, que é o medo dessa pulsionalidade polimórfica, ou seja, não sei como que as coisas vão aparecer em mim, que é uma outra coisa que acontece quando a pessoa se reprime de expressar alguma coisa que seja uma ideia, um pensamento, porque uma vez que sai, pode ter consequências, falar ou acha que vai falar demais, é, vai soltar uma bomba. Essa é a sensação. E aí desenvolve a defesa obsessiva. Falta de capacidade de mediação, novamente. O que que eu estou sentindo, por que que eu estou sentindo, de onde que vem? E quando a gente vive
com muitos estímulos, num lugar com muitos estímulos de diversos tipos, tem muitas pessoas, muitas dinâmicas, muitas situações humanas, sem contar o inconsciente que perpassa todas essas pessoas, que a gente percebe como energias, você recebe um monte de informações que te pressionam e que se unem às que você já tinha antes, por qualquer situação da vida que você esteja vivendo. E aí, se não tiver um constante trabalho de mediação, a solução que se apresenta é reprimir, reprimir, reprimir até ter algum tipo de explosão. O conflito entre o imediatismo, o problema que o inconsciente das pessoas propõe hoje, desde o início do processo analítico, é o do conflito entre o imediatismo e o desejo de seu devir ao longo da existência. As pessoas precisam evoluir. Isso é uma exigência do ser de cada um. Mas, ao mesmo tempo, tem a tendência a se espalhar, a se cair como um vestido sem uma pessoa sem espinha dorsal. Cai no chão e se espalha no chão, porque não tem a força para dar direção. Daí a importância do trabalho de entender onde é que a libido da pessoa está, porque ela se ancora em algumas situações, pensamentos, hábitos, rotinas para se manter. Só que aí mantém toda aquela estrutura doentia. Então, o processo analítico é um processo de identificar esses lugares e ajudar a pessoa a ir recuperando a libido, encontrando outros apoios até que ela possa sustentar a atenção sem apoios e poder trabalhar, porque esse imediatismo ele é transformado em novos comportamentos que permitem o movimento, em vez de descarregar constantemente. Suportar o vazio da distância, que é o vazio de sentir-se, por exemplo, só. Da distância, e com relação, por exemplo, ao lugar da fusionalidade, quando está todo mundo juntinho, está todo mundo identificado um com o outro. A tensão da espera, eu acho que eu gostaria de frisar aqui uma expressão disso, é o não ter respostas. Não saber exatamente o que vai acontecer, não ter a resposta sobre si, sobre o que eu estou sentindo. Isso é importante, saber sustentar isso. É, você vê, o imediatismo dificulta a resolução do problema da direção, da escolha, da decisão e, finalmente, da visão que nos orienta na vida. É o imediatismo. Como que a gente desenvolve, né, a mediação? É isso que eu estou falando. Não dá para simplesmente a gente pede para a pessoa observar-se. Você se observa. Isso é muito importante. A gente se observar enquanto a gente está vivendo a vida. É como se você mantivesse a tua presença na tua casa interior enquanto você também está lá fora. Porque muita coisa entra e como o inconsciente é também aquilo do qual simplesmente não temos consciência, todas as influências externas, inconsciente dos outros, vão entrar no teu espaço. Se você não tiver noção disso, se você não se perceber. Eu vou parar por aqui. E,